Falo-vos num momento de total imprevisibilidade social. Num momento em que os tribunais não estão ainda preparados para a grande invasão que vão sofrer, nomeadamente na apreciação da alteração anormal das circunstâncias em que os contratos foram celebrados. Quando vivíamos no período pré-Covid, que poderíamos chamar PC, pré-Covid, quando celebrávamos os contratos com a convicção de que aquilo que ia acontecer era aquilo que estávamos habituados que acontecesse. Jamais um contrato celebrado até aos dias da nossa vida, até aos dias de hoje, preveria uma situação como a presente. Não me recordo de estar em situações de total confinamento que impedia o exercício normal do trabalho, o exercício normal das atividades económicas e que, portanto, impedia toda a atividade que gera rendimento. O que costumas dizer é que saco de onde se tira e não se põe, o fundo se encontra. Ora, estamos exatamente no momento em que estamos devagar, muito devagar, a reiniciar a nossa atividade. E estamos perante uma situação que antes nunca tínhamos defrontado. As pessoas que são vivas, neste momento, apenas algumas tiveram momentos de guerra que impediam o normal funcionamento. Mas mesmo assim, a atividade prosseguia. Mesmo com guerras, e muitos de nós viveram momentos em que o país estava em guerra, por exemplo, nas províncias ultramarinas ou ex-colónias, como queiram chamar, mesmo com a guerra, a atividade económica prosseguia. Aquilo que nós estamos a assistir neste momento é o reinício da atividade económica. E esse reinício está-se a dar em circunstâncias ainda que não se conhecem. Vamos estar, portanto, no momento em que cada um de nós terá que pensar se deve alterar as circunstâncias e se deve recelebrar os contratos. Cada um de nós tem, de certeza, contratos que celebrou com alguém. Contratos na casa, contratos de celebração de serviços, água, luz, telecabo, contratos que têm a ver com carros, contratos que têm a ver com o nosso trabalho, o nosso rendimento, a nossa atividade. Todos estes contratos nunca defrontaram uma situação que tenha sido tão diferente como aquela que estamos a viver. Perguntar-me, mas todos os contratos devem ser redigidos? A redação deve ser alterada? Não. A maior parte dos contratos vai seguir a sua vida normal, vai ser cumprido e vai acabar ou vai continuar ad eterno. Por exemplo, este ano foi publicado logo no princípio do ano um contrato que é o da habitação perpétua até a morte do inquilino. Ainda não é muito usado, ainda só redigi um. De qualquer maneira, é um contrato de forma normal porque é um contrato de arrendamento em que o inquilino se vai manter naquela casa para sempre. Para sempre, durante a sua vida, claro. Era uma coisa que existia de antes, quando os contratos não tinham termo, e que agora, no fundo, o legislador quis prever a hipótese de tornarmos a ter, porque os outros contratos têm um limite máximo de 30 anos. O que vos estou a chamar a atenção é que não pensem que vamos pegar em todos os contratos e vamos redigi-los de novo. Vamos de renegociar tudo. Só se tem que renegociar aquilo que está a correr mal.
aquilo que não tem condições para ser cumprido tal e qual como foi celebrado inicialmente. Mas o que têm que pensar antes de pedirem ao vosso advogado, antes de pedirem ao vosso economista que vai renegociar, ou ao vosso conselheiro que vai renegociar esta situação, o que têm que pensar é o que é que naquele contrato se alterou que tivesse a ver com esta pandemia. Tudo o que aconteceu antes de março, todas as alterações, todas as possibilidades de incumprimento, tudo aquilo que tenha-se relacionado com situações anteriores ao surgimento da pandemia, não estão aqui abrangidos. E se forem aproveitados, terão que ser indeferidos. Os contratos que, porém, não conseguem ser cumpridos, mas teriam sido cumpridos se não existisse esta situação de pandemia, aí sim teremos que analisar e ver o que é que, se não tivesse acontecido a pandemia, poderia ter corrido bem e assim vai correr mal. Ou seja, não são todos os contratos, porque vamos ter dificuldades, mas só poderemos rever e reescrever contratos que só por causa disto não são cumpridos e que, caso isto não acontecesse, teriam sido cumpridos normalmente. É aquilo que nós dizemos a causalidade adequada. Ou seja, há uma causa e efeito, só aquela causa tem aquele efeito. Portanto, perante uma situação destas, temos que, com cautela, examinar ao pormenor tudo aquilo que ocorreu com aquele contrato e tudo aquilo que teve a ver com a impossibilidade de cumprir o contrato. Podemos fazê-lo antes de a impossibilidade ocorrer. Até não é desaconselhável, bem pelo contrário. Mas, se a impossibilidade surgir, quem se vê na impossibilidade de o cumprir, esse sim é que tem que tomar a iniciativa e cabe-lhe provar, demonstrar, documentar que essa impossibilidade deriva apenas desse facto, ou seja, de ter ocorrido uma situação imprevisível que as partes, quando contrataram, não podiam prever. Acontece que poderíamos pensar, então, mas no contrato não pode estar já isso, não pode estar previsto o imprevisível. Pode estar previsto alguma situação, alguma abrangência dessa possibilidade. Teremos que depois analisar o contrato e, caso no contrato, aí sim, não esteja previsto o imprevisto ou imprevisível, aí sim, estamos perante uma situação que tem que ser renegociada, tem que ser repensada, tem que ser reescrita. Não deixem, portanto, para o fim aquilo que podem fazer hoje. Prevejam, vejam o que vai acontecer. E como nós hoje não podemos prever o futuro, hoje também não podemos prever o presente. Cada vez menos o presente é previsível. Então, nesse caso, vão fazendo as contas dia a dia, porque temos que viver cada dia e temos que impulsionar a economia. Não nos podemos deixar com sentimentos de pessimismo. Temos que avançar com sentimentos de otimismo, mas com os pés bem da terra. É isso.